Salve, salve, alquimista! Dessa vez eu vou reagir com vocês um vídeo de uma animação. Existem muitas animações, né? Animação versus matemática, animação versus física. E hoje eu quis trazer uma animação versus química, que é naquele formato do Alan Becker, aquele artista. Pô, é demais as animações que esse cara faz, né? E aí eu trouxe hoje uma animação de química pra gente reagir e entender um pouquinho sobre o que que ele traz no vídeo, quais interações ele fala do vídeo. E vamos lá, vamos reagir aí esse esse vídeo. Eu tô curioso pra saber o que que ele trabalha aí. Vamos lá. Saiu uma estrela ali. Ah, provavelmente ele vai falar do princípio, né? Ele deu ali os quarks e o elétron, no caso um lepton, né? Mas os quarks são fundamentais para criar, né, para formar as partículas subatômicas. Para até chegar no átomo, nós precisamos entender esses quarks. Então nós temos ali o quark up, que é representado pela letra U, o quark down, representado pela letra D, e o elétron, que é representado pela letra E. Mas a junção desses quarks up e down formam os prótons e os nêutrons, né? Sem eles não existiriam prótons e nêutrons, não existiria os átomos, né? Os nossos queridos elementos. Ele juntou ali um pouco de energia. E olha lá. Aqui nessa configuração, a gente tem dois ups e um down, consegue perceber? Nós temos dois quarks ups e um quark down. Essa formação dá origem ao próton, tá bom? Quando você tem dois quarks ups e um down, dá origem ao próton. E aquelas ondinhas ali provavelmente está representando a força nuclear forte, que é essa interação entre esses quarks que fazem a formação do próton. É essa força que não deixa o núcleo colapsar, porque quando você tem prótons de cargas positivas, eles vão se repelir. Só que essa força nuclear é tão mais intensa, essa força nuclear forte é tão mais intensa do que a força de repulsão entre os prótons, que mantém eles unidos no núcleo atômico. Senão tudo se colapsaria, né? Mas é interessante aí. E aí formou o nosso próton. A partir do próton ele começa a formar os átomos, né? Os elementos. Dois prótons. Ah lá, eles estão se repelindo, tá vendo? Ah lá, agora ele jogou um elétron. E o elétron de carga negativa, obviamente, vai ficar orbitando ali o próton de carga positiva, né? Ele vai ter o seu quantum de energia para eles também não se chocarem e não colapsar. Só que aqui ele já criou um elemento, né? Aqui ele já criou um elemento. Qual que é o elemento que ele tem aí? Com um próton e um elétron. Quem saberia me dizer? Ele tem o hidrogênio, né, gente? Já tem o hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais simples da natureza. Ah lá, agora nessa configuração, eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Configuração diferente, ó. Olha lá. Agora percebe que ele tem dois quarks down e um quark up. Agora ele vai ter um nêutron, certo? Antes ele tinha dois ups e um down. Ele formou o próton. Agora ele tem dois quarks down e um up. E aí ele consegue formar um nêutron, né? Também com uma força ali. Olha lá, o nêutron. E aí ele conseguiu o hidrogênio com um próton e um nêutron. O H2, né? O H de 2 de massa, né? O hidrogênio com massa 2. Que a gente chama de deutério, por isso essa letra D apareceu aí, ó, o deutério. Uma coisa interessante, dá para se a água pesada, que a gente, se você já ouviu falar da água pesada, é feito com deutério, então é D2O, porque é o deutério, que é um isótopo do hidrogênio, com um próton e um nêutron, né, com duas partículas atômicas ali nucleares que formam dois de massa para o hidrogênio, que dá esse nome deutério. E se ele adicionar mais um, acabou de acontecer. Se ele adicionar mais um nêutron, ele forma o trítio, que é o H3, né? Que seria o hidrogênio com um próton e dois nêutrons, né? De massa 3, hidrogênio de massa 3. Dois hidrogênios, ele formou uma molécula de H2, ó. Fez a ligação química entre eles. E agora ele adicionou, ele tem a proporção estequiométrica ali de 2 mols de H2, né? Preciso de 2 H2. Olha lá, temos mais um elemento. Dois prótons e dois nêutrons, nós temos ali agora, né, nós temos o hélio, o famoso gás hélio, um gás nobre.
Aí ele vai adicionando prótons. Fez- Olha que legal, ele fez uma bomba de prótons praticamente ali e fez o segundo período da tabela. As ligações químicas, né, através da camada de valência, percebe que ele só pegou os elétrons da camada de valência ali e fez a ligação com outro oxigênio, uma ligação dupla, para completar o octeto. E você sabia que o octeto é uma regra que não é 100% válida? Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima para você ver, se você tiver interesse, que a regra do octeto ela tem muitas, mas muitas exceções. Então não fique 100% preso em decorar a regra do octeto não, tá? Vai misturar e vai dar água, claramente, né? Uma reação já balanceada, lá 2H2, vai quebrar as ligações e vai formar novas ligações. Formou a nossa água. Geometria angular, né, da água. Ó lá. E a geometria, olha lá, ele mostrou pra gente também a força intermolecular, né, da água ali, da ponte de hidrogênio. Como a água é uma molécula polar, né, geometria angular, olha lá, ó. Essa interação, essas bolinhas ali, é a interação de ponte de hidrogênio. Por que que chama ponte de hidrogênio? Tá vendo que tem um oxigênio, um hidrogênio e outro oxigênio? O hidrogênio faz uma ponte entre esses dois mais eletronegativos, que são os oxigênios, por isso chamado de ponte de hidrogênio, né? Ligação de hidrogênio. A molécula de água é uma molécula polar, onde o polo mais negativo, mais denso ali, região mais densamente negativa, né, de elétrons, fica localizado ao redor do oxigênio. E aí ele atrai o lado positivo da molécula, da outra molécula de água, que no caso é o hidrogênio. Olha lá. E o. Bom, depois eu falo. Olha lá. Ele faz a eletrólise da água. Você viu que a partir de uma corrente elétrica, né, de um raio ali, de uma eletricidade, ele separa de novo os componentes da água. Ele separa o gás hidrogênio e o gás oxigênio a partir de uma eletrólise ali. Ó. Um mol. Olha o número de Avogadro. Olha lá. Olha que interessante, que matemática interessante que ele usou. Ele pegou um mol de água. Aí, um mol de água representa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Só que ali eu tenho um número 2 lá. Então eu tenho que multiplicar por 2. Então ele transforma em 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de água. Agora ele está colocando uma porrada de moléculas aí, ó. Que dá a nossa querida água, né? Olha que interessante. Ah, chuvinha. Ah, ele fez um foguete ali, ó. É tipo uma turbina de foguete ali, ó. O H2, né, o gás hidrogênio, ele é um dos principais combustíveis de foguete, porque ele é um gás que tem um volume praticamente desprezível, né, moléculas pequeniníssimas, é, não polui porque em reação com o oxigênio produz água. Então o produto dessa reação entre a queima do H2, sendo ele o combustível, e o O2 o comburente, ele forma água, então ele libera água. Um dos combustíveis mais eficientes para foguete, olha lá, e é o que ele está mostrando aí pra gente. Olha lá. Uma ignição, forma. Muito bom, cara. Muito bom. Infelizmente a animação é curta, né? Mas deu pra dar um apanhadão sobre muita coisa aí. É, uma coisa interessante também é que ele mostra lá no comecinho, quando o hidrogênio ele tem só um próton, né? É, isso daqui, por exemplo, faz a gente lembrar da teoria de Arrhenius e de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque quando se conhecia sobre ácido, né, quando o Arrhenius começou a estudar os ácidos, ele percebeu que, olha lá, aqui é o átomo de hidrogênio. Ele percebeu que o ácido, né, é aquele que libera H+. E o que é o H+? É o hidrogênio com menos um elétron, ou seja, ele está com uma carga positiva a mais. E o que é o hidrogênio com menos um elétron? É um próton.
Então, mais pra frente, ali veio o Bronsted Lowry e falou que, na verdade, o ácido não libera H+, é aquele que libera um próton, né? É aquele que é, vai protonizar, né, ou desprotonizar uma determinada substância, uma determinada espécie de substância. E átomos são isso, galera. Se a gente começar a perceber que átomos são um aglomerado de partículas, a gente tem outra visão do que na verdade é um átomo, é um elemento. Então, assim como uma cidade é um aglomerado de ruas e casas, um átomo é um aglomerado de partículas. Então, se eu achar no universo um aglomerado de partículas que tenham 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons, isso daí é o átomo de oxigênio, por exemplo. Então, se eu achar vagando no universo um próton com um elétron girando em volta, ou seja, girando em volta, né, ao redor desse próton, fixo nele, a gente dá um nome de hidrogênio. Então, elementos químicos nada mais é do que isso, é um aglomerado de partículas, né? E se eu arranco esse elétron do hidrogênio, ele vira simplesmente um próton. Então, um próton só é o hidrogênio. Olha que coisa. A química, quando você começa a entender o profundo dela, ela fica muito mais bonita do que simplesmente você decorar, ler um livro e tentar decorar fórmulas para passar numa prova, tá bom? Fique por dentro de lições de química. Se você gosta de aprender química de um jeito mais gostoso, mais leve, não tão pesado assim, decorando as coisas, fica aqui por dentro do Lições de Química, que tem muita novidade por aí. Tamo junto.